Oi, oi, gente, tudo bem? Estamos aqui no segundo episódio do nosso videocast Calliope. E a nossa convidada de hoje é ouvinte, então a gente vai conversar oralizando, tá bom? Mas a nossa convidada de hoje é a Magda, é a mãe da nossa personagem principal no nosso curta, que é a Bianca, que chama Bianca também, em homenagem a ela. E a gente vai fazer umas perguntinhas pra ela sobre como foi descobrir que a Bianca era surda, como é pra ela hoje em dia ser mãe ouvinte de uma menina surda. Tudo bem, Magda? Tudo bem, Seja bem-vinda. muito obrigada. A gente não vai conversar em Libras só, porque nós duas somos ouvintes. Mas você sabe falar em Libras. Sim. Ótimo. Então tá, vamos começar com as nossas perguntas. Então, Magda, qual a sua opinião sobre o curta-metragem que a gente está fazendo? A gente te explicou mais ou menos, né, o nosso grupo, como que vai ser, qual é a história, o que a Bianca tá fazendo, né, nesse curta, como é a personagem dela e que você acha que, onde você gostaria que esse curta-metragem chegasse, a que lugares, a que pessoas? Bom, excelente ideia, muito bons vídeos, eu tô acompanhando um pouquinho das filmagens, tá bem legal. A ideia é maravilhosa, sim. Eu gostaria que chegasse ao máximo de pessoas possíveis, né? Porque nós, como uma família de ouvintes, tendo uma filha surda, uma neta surda, uma sobrinha surda, né? Nós sofremos muito para ter acesso a tudo que tinha a ver o assunto surdo, né? Então, quanto mais ouvintes também souberem para poderem acolher o surdo, né? Quanto mais pessoas tiverem essas informações, menos preconceito, menos sofrimento, porque a gente sofreu bastante enquanto família até chegar a conseguir entender a Bianca, a ter a linguagem e conversar com ela, enfim. Como que foi esse processo? Quando vocês descobriram a surdez da Bianca, você já tinha alguém na família surdo? Como que foi? Conta pra gente. Então, eu nunca tinha tido contato com surdo que não fosse oralizado. Tem uma prima muito distante na família que ela não escuta, mas ela é oralizada, né? E ela sempre conseguiu se comunicar com a família dessa forma. E só que a gente sempre percebeu muito sofrimento nela, porque é um grande esforço que ela sempre fez. Foi em escolas tradicionais a vida toda, mas foi um grande esforço para ela conseguir se comunicar. Eu só tive esse contato durante toda a minha vida. Eu nem entendia nada de Libras, não sabia nada. Então foi bem difícil esse início, assim. Ela descobriu a surdez da Bianca, ela tinha 1 ano e meio, quando a gente realmente, de fato, descobriu. A partir daí, a gente foi em médicos, né? Como a maioria das pessoas. Sim. Então, quanto mais a gente conseguir informar as pessoas, melhor. Porque através dos médicos é um pouquinho mais sofrido ainda do que se a gente tivesse tido contato com surdos e conversado com surdos para ver a realidade deles, né? Que é o que eu realmente gostaria que esse curta também conseguisse chegar nessas famílias que estão tendo filhos surdos e crianças surdas, para conseguir entender como é que é esse universo surdo, que é muito legal. E pra família, a família de vocês fala em Libras com ela ou é tudo falado, oralizado? Porque a gente sabe que a maioria das famílias, como você acabou de falar, oraliza, né? Mesmo que a pessoa seja surda, ela tem que se adaptar, não a família que se adapta. Como que a família se adaptou? Então, quando a gente conseguiu, né, colocar a Bianca numa escola de surdos e descobrir a linguagem de sinais, a nossa vida realmente mudou bastante, da família toda. Todos, o meu pai e a minha mãe, que são os avós, foram fazer curso de Libras. A irmã dela foi fazer curso de Libras. Os primos que ela tem, nós somos uma família que tem são 7 primos, né, que são super unidos. Eles todos foram aprender, a gente comprava videozinhos que tinha, da Turma da Mônica, que tinha intérprete. A gente foi muito para esse universo dela. Toda a família, a Bianca não oraliza, a gente não quis fazer isso com ela, porque era um sofrimento. A gente percebeu que ela sofria com isso, que ela tinha muito orgulho de ser surda, ela tem muito orgulho de ser surda, ela gosta da comunidade surda.
E a gente tem uma sorte, né, que no Rio Grande do Sul, onde ela nasceu, a comunidade surda é excelente, então ela teve todo esse convívio com surdos e nós como família nos apaixonamos, tanto pela língua de sinais como pela comunidade surda, então nós todos participamos muito com ela em relação a isso. Então a nossa linguagem em casa com a Bianca é Libras. Ai, que bonito. E deixa eu te perguntar, o que tu diria para os pais que estão descobrindo agora que os filhos são surdos? Porque eu imagino que não deve ter sido um processo fácil por não conhecer nenhuma pessoa surda. Como você disse, lá no Rio Grande do Sul tem uma comunidade muito unida, mas até você chegar na comunidade como pessoa ouvinte que não conhece ninguém surdo, eu imagino que tenha sido bem complicado, né? Para se inserir e para inserir a Bianca e a família. O que tu diria para os pais que estão descobrindo agora que os filhos são surdos? Pais ouvintes ou, enfim, em geral? Primeiro, deixa essa criança se expressar. Não tenta impor nada para ela. Tenta escutar ela com os sinais que ela está te dando. Tenta ter esse olhar, porque enquanto a gente for tentar educar e querer impor, a gente vai sofrer muito. Então, tenta conseguir, assim, observar e ter acesso ao máximo de surdos possível, assim, e procurar essa comunidade surda em qualquer lugar do mundo. Ela vai acolher esse pai, essa mãe, vai conversar, procura escolas de surdos, né, e nessas comunidades tenta conhecer surdos e ver como pode ser uma vida incrível, porque eu tinha essa grande preocupação, como vai ser o futuro dela, como que ela vai estudar, como que vai ser isso. E foi acalmando muito meu coração, muito, 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 quando eu conheci surdos. Ela professora surda, que tem um esposo que é professor surdo numa universidade. Famílias inteiras, né? Famílias inteiras de surdos a gente conheceu, assim. Então, se abra um coração para essa comunidade, para essas pessoas, consigam observar no seu filho e que ele pode, essas possibilidades que ele pode ter. E o surdo, ele ensina demais pra gente. A gente aprende muito, 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 assim. Eu realmente não sei quem eu era antes disso, assim. Como é que eu não enxergava a vida como hoje eu enxergo, tendo uma filha surda, é muito bom. E falando sobre essas dificuldades, porque a tua família acolheu, mas a gente sabe que não é toda a família que acolhe, né? Geralmente o primeiro passo é tentar ir a um médico para fazer com que essa criança ou esse adolescente, enfim, escute e fale e oralize, né? Sobre as dificuldades que a Bianca enfrenta como uma pessoa surda nessa sociedade que não é feita, né, para as pessoas surdas, não é acolhedora, eu diria. Tu já presenciou alguma situação de preconceito? Como que foi para ti? Hoje ela é uma adolescente, né? Hoje ela é uma adolescente... Aborrecente. Muito... com bom entendimento de quem ela é, enquanto surda numa comunidade ouvinte. Ela é muito independente, incrivelmente independente, mesmo que eu tenha super me mimado, assim, né, com os medos que a gente tem por não escutar, o medo de andar na rua, se alguém vai falar com a pessoa, se vai buzinar, ela não vai ouvir, atravessar uma rua, várias inseguranças, né, minhas, assim, da família em geral. Mas quando criança, os preconceitos me doíam muito, né, que eu pegava para mim, assim, ela às vezes nem estava percebendo a Sim. maldade ou a malícia de alguma outra criança, e eu estava lá sofrendo por ela, e ela nem estava percebendo, talvez ela não tivesse nem aí. E sim, a gente morava num condomínio, tinha uma menininha que sempre ria dela, e ela nem estava sabendo, e aquilo meio que me machucava. Muitos preconceitos realmente aconteciam. Só que se eu for contar esses preconceitos que ela teve com o ganho que a gente tem das pessoas, e ela conseguir ser admirada porque ela é admirada onde ela vai, é muito maior essa admiração do que qualquer preconceito.
Ou de manhã agora eu estava com ela no metrô, a gente troca meia dúzia de conversa em Libras e as pessoas olham, se encantam e ficam envergonhadas de não saber Libras. Sim, é verdade. Que é muito interessante. As pessoas, elas realmente, é um processo ao contrário. Em vez de serem grosseiras, essa surda, não sei o que, tá me incomodando. É o contrário. As pessoas ficam envergonhadas por não saberem falar com ela. Por não conseguir se comunicar com ela. Então, teve esses momentos, mas eu acho que realmente, assim, até por essa abertura de consciência que a gente teve, de conseguir entender que ela nos ensina e as pessoas na volta acho que um pouco sentem isso, então eu realmente não tenho sentido, assim, essa questão do preconceito em relação a ela. Eu acho por também a família acolher a surdez dela. Sim. Aceitar. E isso que voltando nos pais, né, que tu me perguntasse, o que esses pais deveriam fazer? Aceitar a surdez, não ter isso como um castigo. Ai, meu filho é surdo, isso é um castigo, como é que vai ser a nossa vida? E levar isso para um drama. Mas tentar ver a solução disso, são escolas especiais para surdos, quantas coisas interessantes, né, eles podem fazer. Ontem ela me mostrou uma surda que desenha super bem, que ela se inspira, né? Então, e como eles se inserem muito bem no meio de trabalho, vários surdos assim que a gente realmente admira. Sim. Esse surdo coitadinho eu não tenho acesso, ainda bem, assim, eu não conheço. Ela tem tido escolas muito boas que ela passou no Sul e aqui também. E a gente realmente cada vez admira mais, assim, eles estão muito inseridos, ela tá, né, a Bianca, não posso falar por outros, mas a Bianca, acho que a questão de realmente ela ver que a gente não sofre por ela ser surda. Claro. Eu acho que onde tem a negação e o sofrimento de, coitados, nós temos um surdo na família, como coitadinho. se fosse uma coisa ruim, né? Quando na verdade é só uma condição, ela só nasceu surda. Exatamente. E dá para se adaptar, e na verdade deve se adaptar, né? Que eu acho que a dificuldade maior das famílias é ter essa cabeça dura de ficar, não, ela vai ter que ouvir, porque eu acho que daí também vem um pouco do sofrimento do que talvez essa pessoa vá passar. Por isso que eu te perguntei dos preconceitos, que tu mesma falou que como mãe sentia mais do que ela. Às vezes ela nem tava nem aí, né, nem ligando, nem enxergando o que estava sendo levado para ela de ruim, mas a família acaba se colocando na frente para proteger, e aí às vezes acaba não protegendo, porque acaba, né, querendo fazer com que ela se encaixe num padrão que é da nossa sociedade, que é ser ouvinte desse jeito, e é falar dessa forma, e agir dessa forma. Então, acho que muito bonito que a tua família, que tu consiga acolher ela dessa forma, que vocês estejam inseridos na comunidade dela, né, que ela não se sinta sozinha dentro de casa. Nosso curta fala muito sobre isso, da minha experiência com famílias ouvintes, né, de surdo. Algumas famílias não se esforçam, o nosso curta fala muito sobre isso. Então, tem uma parte da família que se esforça e outra que não, mas isso vocês vão ter que ficar ligados para saber. E a gente trouxe um pouco dessa parte desse sofrimento, mas também dessa ascensão, dessa coisa boa, que é se sentir acolhido por uma comunidade que tu faz parte, né? Que é se sentir parte de alguma coisa. Então, a gente espera que vocês gostem. Muito obrigada, Magda. Obrigada, Maia. Tchau, tchau.